Salve, salve, nação! Nação, vamos embora com mais uma notícia sobre o Flamengo. A instituição Flamengo envia uma notificação, um ofício para a CBF pedindo explicação sobre o quarto gol do Palmeiras, porque não foi anulado, e ainda pediu o afastamento do árbitro da partida. Será que isso vai fazer efeito ou não? O Flamengo fez certo ou não? Então vamos embora reger aqui. Isso aqui é o presidente Landim, deu uma declaração bem forte aí, né? Então vamos embora reger esse vídeo aqui. Tamo junto, deixa o like e a sua inscrição para ajudar o canal. E créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vambora pro vídeo. Rodrigo Landim junto, Rodolfo Landim. E deixa o like. Do gol do Gabriel Menino, que absurdo. Ficava aqui. Ele escreveu no celular, no meio do programa. E aí? E a arbitragem? Não vai falar, não vai falar. Metendo uma pressão. Ele meteu, igual o dirigente, metendo pressão. Metendo pressão. Não, fazia parte da pauta e eu fiquei perguntei se ia entrar ou não ia entrar o assunto. Foi só isso, né? E vai entrar agora de novo. Vai entrar agora de novo. Vai entrar agora de novo. Tá repercutindo até hoje, não era pra entrar? Vai entrar agora de novo. Tá. Landim, vamos lá. Landim, deixa eu te perguntar, sobre essa questão da Supercopa, teve muita polêmica a respeito daquele gol do Palmeiras, o gol do Gabriel Menino. Queria saber se o Flamengo pretende ir à CBF ou fazer alguma coisa aí a respeito. Não vou antecipar nada, mas me aguardem pouco tempo que vocês vão ver. Muito bem. Aí veio um ofício, né? Qual a intenção desse ofício, William? A intenção desse ofício... Acho que tem um ofício aí para mostrar, ô Marcelo? Temos aí? Tá, vai entrar para o Fã de Esporte ver direitinho. A intenção do ofício é cortar a cabeça do Wilton Pereira. Não é. E não só isso, cara. Que não. Do VAR. Não vejo assim também, E botar William. a pressão. Botar pressão para as próximas rodadas, para os próximo próximos jogo. clássicos, para os próximos grandes jogos. Próximos Flamengo e Palmeiras, para ser bem direto. Se a sonora do Barbieri incomodou, essa do Landim me incomoda mais, cara. Porque é um jogo de bastidor tão chato e desnecessário. Jogo... Então, terça-feira, né? Dia 31 de janeiro. Isso, o jogo foi sábado. Já foi, o gol já foi invalidado. Eu acho que a gente podia questionar muito mais aqui ainda, se queremos falar tanto desse gol do menino, a tiltada do goleiro Santos, que eu não consigo entender até agora. Pra mim, o um que tilt aconteceu. danado. E eu acho que danado. a maior prova que esse lance não é... O Santos não reage, pô. Termo do poker, desculpa, tiltada. O cara deu uma tiltada. Deu tilt. Deu tilt na cabeça. Na verdade, era no futebol. Também. Que você tava tiltada no cartucho. Né? Quando eu jogava videogame, na época do Atari, sabe? Dava probleminha no cartucho e deu tilt. Aí você ia lá, soprava. Colocava o cartucho de novo e o jogo voltava. Mas deu uma tiltada no Santos. Deu uma tiltada. O Landim sabe o jogo A que gente ele não vai joga. discutir o lance primeiro antes. Mas de novo, você quer discutir o lance? De novo? Pelo jeito, parece que vocês discordam do Landim completamente, como se ele não tivesse nenhum motivo para reclamar. Eu discordo. Então, eu acho que o lance está na fronteira ali da interpretação. Então, vendo como é o futebol brasileiro, não me agrada. Porém, eu entendo a reclamação do Landim, porque, infelizmente, e aí é o grande X da questão que eu menos gosto, esse tipo de pressão pode funcionar lá na frente. Ele sabe o jogo que ele joga. É o jogo jogado fora dos bastidores. E, infelizmente, essa é a grande questão, esse é o grande dilema. O dirigente do Flamengo, como todos os outros dirigentes, ou quase todos os outros, se algum tenta, eu não sei, e não tem sucesso, eles são incapazes de fazerem uma organização que mude o que é o futebol brasileiro fora de campo, para que esse tipo de coisa não funcione mais, para que esse tipo de reclamação não seja mais necessária. É uma questão muito individualista quando eles citam E qual essas dirigente questões pra fora. individualista? Total, mas assim, em relação ao lance, o que você falou faz todo sentido é o limite da interpretação. É isso. E se é o limite da interpretação, o gol ter sido validado não está errado. Perfeito. Agora, também não é uma exclusividade só do Landim, da diretoria do Flamengo. É isso. Começar com essa choradeira depois. cada um vai o defender o Gagliotti seu. mesmo do Palmeiras, quando era presidente do Palmeiras, amava. O Paulistinha. Você acha que o Landim tinha que ficar quieto ou tinha que falar alguma coisa desse ponto? Ele ia ser cobrado. Ele Ele ia ser perguntava, cobrado. Ele, fala, não, Ele ia ser cobrado de falar alguma beleza, coisa. não acontece nada no futebol brasileiro. Ele tinha que fazer isso? Mas você Ou acha ele que o tinha ofício reclamar? também vai adiantar em alguma coisa? Eu acho que agora o próximo árbitro que entrar para apitar Palmeiras e Flamengo, que vai certamente tendem a fazer jogos grandes e talvez decisivos ao longo da temporada, estará pressionado, esse lance será lembrado e o ofício é só um protocolo para que o lance seja lembrado depois, o árbitro entre pressionado. Eu não e na vejo dúvida, assim não, Birner. naquele lance do Na boa. limite,
ele pega e, de repente... A adrenalina ali do jogo. Se o cara Flamengo. ficar lembrando do ofício na hora de apitar de novo o jogo do Flamengo, aí acabou, cara. No máximo, ele sabe da E pra pressão. dar uma satisfação pra torcida também. Opa, isso Aí sim. Fui lá, me Aí, posicionei beleza. e tal. Essa cena, ela... Bem-vindo ao futebol brasileiro. Ela é parte do mais circo uma do vez. futebol brasileiro, essa cena. Ela é parte do circo do futebol brasileiro. O torcedor do Flamengo ele tem convicção que ele foi prejudicado por conta desse gol. O Landim ele vai ser questionado por alguém que está ali na cobertura. Ele vai tentar dar uma satisfação ao torcedor. E ele sabe que ele precisa fazer um barulho, nem que ele saiba que esse ofício não vai levar dar em a nada. nada. Porque eu te pergunto também, você falou, mas entendo o Landim. O lance não é algo cristalino, de você virar e falar absurdo. Tava escandaloso. impedido, né? Não Tem é, que não parar, é. tem que rever, inclusive a análise do O jogo. Campeonato ela- Brasileiro, por ela muito menos passa que isso, por teve lance, gol que foi invalidado. Eu Não, lembro do gol, outra lembro de coisa. quem, Pedro? Que a bola vai em direção ao gol, o goleiro pula na bola, a bola bate em alguém, ele entra do outro lado. São 10 jogos. São E 10 O gol é validado. O gol é validado e no máximo que o goleiro teve ali, se foi por meio segundo, 1 segundo, a visão interrompida, porque havia um jogador na frente, mas ele pulou em direção à bola. O gol foi Mas invalidado. olha aí, o Vitor, Santos são faltou 10 estamos no malícia futebol ali, né? brasileiro. Olha São aí. 10 jogos. Faltou, não dá. São 10 jogos por rodada do futebol brasileiro. A gente pode afirmar que em 3 ou 4 por rodada você vai ter algum erro ou vai ter algum lance que você não vai ser conclusivo. Erro você vai falar, crasso, erro que no decisivo. limite, tá no limite da interpretação. Porque Porque é esse não muito foi um erro difícil. crasso. Eu entendo que o juiz Esse não erre. foi um erro crasso. Não foi. Isso não foi. Você vai ter 3 ou 4 jogos aí que vai ter um erro que você vai discutir, que a gente vai trazer aqui na segunda-feira, fazer aquela central, Direto. de debate. O Palmeiras 3 ou será 4 prejudicado ao longo da temporada, Você já aviso. aos Você imagina palmeirenses. que segunda-feira, 3 ou 4 presidentes voltem nessa de mandar ofício. Não dá para endossar, não dá para falar que isso é legal, que isso aí colabora. Ninguém colabora. Vai ter um grande simpósio, vão abrir para debate, a evolução Não do vai. arbitragem brasileira antes do brasileiro? Não. Campeonato Brasileiro? Não vão. Não. Vão parar e falar, olha, a gente cansou de ofício, a gente quer debater a melhoria. Vai ter, não vai. Então isso... É porque esse tipo de coisa é mais interessante. É mais interessante que seja assim. Ele dialogar com a galera, né? Ele dialogou com o Esse torcedor cenário é dele mais ontem. interessante pros Ele caras. dialogou com o torcedor dele ontem. Ele fez uma brincadeira ali que ele já sabe que foi pra rede social de me aguardem. Ele, querendo ou não, marcou a posiçãozinha dele na CBF, ó, na final da Supercopa, eu me incomodei. Isso é parte do circo. Porque às vezes a gente quer uma reação do Landim, a gente queria que o repórter fosse ali fazendo o trabalho dele. Ô Landim, e aí, que é legítimo? Ele falasse, olha, realmente houve um erro, mas é parte do jogo, nós perdemos, vamos concentrar agora no Mundial e na sequência da temporada. Ele não vai fazer isso. Se o Palmeiras porque tomasse ele não, cinco dá, gols ele não dá Se o satisfação Palmeiras tomasse só a 5 gols, o gente. dirigente Ele falaria dá isso. satisfação pra torcida, Ele dá irmão. satisfação do torcedor. Se o Corinthians tomasse o gol, o dirigente falaria isso? Se o São Paulo tomasse o gol, o dirigente falaria Todos isso? falam, todos com eles. certeza, Birner. Eu te pergunto, Com você... certeza. Futebol brasileiro. Birner, você, eu sei que você pensa diferente, mas você, dirigente hoje, inserido nesse contexto, nesse meio de futebol, você faria diferente? Eu não quero ser dirigente. Esse é um dos motivos, Viu? além de outros Porque cantos, você teria que fazer isso. Eu teria que fazer isso. É, então. Até os mais comedidos. Os mais comedidos também fariam isso. Você O Marcelo teria que Paz do fazer. Fortaleza, que é um cara super tranquilo. Quando o Fortaleza foi prejudicado também, veio a público falar, todos vão fazer. Se fosse Bem Flamengo, volta prejudicado reto. também. Não, mas Oh, aquela vez... Meu Deus, foi Aí, bem aí, prejudicado, olha, hein? eu vou falar, Pelo eu vou amor, falar. foi... Se fosse Meu você Deus. lembra. Se fosse Flamengo em volta redonda, ele não faria. Não precisa. Não precisa. Exatamente. É o tamanho do jogo. Agora a palavra que eu usei. Não precisa. Não precisa. E precisar é necessitar. Sim. Você não dispensa o necessário. É o futebol brasileiro. É esse lugar aqui. Filosofando, hein? Meu Deus do céu, cara. Não, 15 mas anos esse é você futebol filosofando brasileiro. aqui. Essa roupa não é pra Eles têm que É, mudar não, o futebol não, brasileiro. não. Eu preferia estar com a roupa do João. Não, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Cara, mas a gente precisa diferenciar na mesa quem traz o saber. Exatamente. Você. Você. Eu sofro bullying. Você é o guardião do saber. Claro que é isso. Isso é uma ironia. Sabe que tá Não, tirando sarro você é de o mim. guardião do Tenho saber. maior vai tirar essa respeito pelo também? seu Porque conhecimento. você é o guardião do saber. Você é o filósofo. Você é um filósofo, Birner. Você sabe que eu tenho o maior respeito pelo seu conhecimento. Exatamente. É o nosso Gandhi. Talvez eu preferia você Homem com da uma paz. roupa... Preferisse você com uma roupa mais solta, combinando mais com o seu estilo. Isso. Você viu a camiseta que eu vi hoje, né? Não, ele não pode vir com a roupa que ele vem aqui pro ar, porque... Suado, né? Que ele vem Rapaz, correndo. ele... Deixa... 7 dias para estreia e essa história do questão física. Posso? Deve? Por favor, vai por lá, eu ia favor. perguntar, mas vai embora. Quero Vai mandar lá, um meu abraço filho, vai lá. pro editor de GCs, André eu penso- Galindo. Parece que ele recuperou um GC do Vitor Pereira na época do Corinthians, né? Porque a história é a mesma. Time fisicamente. Esse coraçãozinho tá Não é? falando É isso alto que a gente agora. gosta. Não é? Não, mas é Esse chocado. coração Não é, pô. Vamos agora... falar a verdade. De novo Agora isso. sim senti, ele tá novo. até, ó, subindo, batimento cardíaco, Não é isso, batimento não, é que o cardíaco Jo- é que o subindo. João-
João tem uma banda, e o pessoal da banda é muito corintiano. Tem ele acaba muito criando corintiano na essa sensação banda. lá. Ele acaba Corintiano e absorvendo. santistas, viu? Ele acaba E santistas. absorvendo. Tem, Tem Santista lá, Banda né? boa. Contou pro William. Banda boa, viu? Banda boa essa. São Paulino, né? Mas vamos falar sério, não. São Paulino nenhum. Você quer falar sério? Paulino. Tá no programa Não tem São errado. Paulino sim, tô brincando. Vamos lá. Volta lá pro outro. Tava o GC na tela ali, fisicamente, nosso time, né? Tá devendo e tal. Ele falava a mesma coisa no Corinthians. Não dá pra um treinador hoje reclamar do elenco do Flamengo com todas as peças que você tem dentro de campo Mas ele não e no reclamou. banco de reservas. Ele pontua. É uma pontuação, Birneira. Após uma derrota, você não acha que isso é uma reclamação? Não, ele tentou explicar sobre ideia de jogo, eu acho. Eu entendo Você é que muito bonzinho. É a mesma. Daqui a pouco vamos escrever que eu passo pano. Passo pano é um ótimo argumento para quem não tem argumento. Explica tudo. Você sem tá dando um explicar recado nada. pra alguém aí, né? Tá dando. Mandou um recadão pra alguém aí. É isso, já vai Alguém pegou pesado aí com você. Vou recuperar minha Ó, rede então social. foi pessoal. Passo, Foi na redação. Foi Quando na ele falou redação. aquilo sobre do Corinthians, ele queria para fazer um modelo de jogo X e realmente não tinha. Ele E não adaptou tinham o time, peças pra isso. porque era um time envelhecido. No caso do Flamengo, eu falei aqui várias vezes que não dá para jogar com esses jogadores, porque se o time não fizer um pé de pressiona muito bem executado o tempo inteiro, uma hora o time vai sucumbir dando espaço, e foi o que aconteceu nessa decisão. Poderia ter vencido a decisão também, mas o time deu os espaços, ganhando ou perdendo, e o jeito que o Flamengo joga é suficiente, desse jeito mesmo que jogou, para ganhar 95% dos jogos da temporada. Porém, o time terá os grandes jogos, jogos mais difíceis. O que ele fez, falou, me surpreendeu, e eu, ao contrário do João, eu gostei. Porque em vez de dar um passo atrás, que nem eu pensei, preencher um pouco mais o meio de campo com um quarto jogador, tirar um cara do trio, ele quer dar um passo à frente. A grande dúvida é se ele vai conseguir fazer. Vou dar um exemplo. O time que tomou menos gols em La Liga nessa temporada é o Barcelona. 18 jogos, tomou 6 gols. É disparado o time que tem mais posse de bola. 64, não sei quantos por cento. O segundo time que tem mais posse de bola é o Valência, com 57, não sei quantos poucos por cento, mesmo, parecido com o Real Madrid, que demitiu o Gattuso. Quer dizer, fazer esse jogo com posse de bola é um jogo muito difícil. Ele tem os jogadores para isso. Então, o que ele poderia fazer? Ele poderia se acovardar, talvez até ter problemas no elenco, tirando um dos jogadores de frente, preencher no meio campo com um quarto jogador, o time ia ser muito técnico, o time podia fechar os espaços pelo lado, adaptar isso rapidamente, né? E o Mas time é o que teria ele vai muito precisar jogo com a fazer bola. agora. Então, calma. É porque ele não vai ter essa solução agora. Perfeito. O que ele falou Só não ali- fez ainda porque o Vidal que ele não falou tá ali é que ele pretende fazer rendendo. outra coisa. Até o jogo contra o Real Madrid não dá tempo. Não Não dá, dá tempo então. pra isso. Então não sei dá. se- Então eu não acho que é a mesma. Então eu não vejo ele reclamando do elenco. Essa questão eu vejo de ele forte. valorizando o elenco. Essa questão de... Então, mas essa questão de forte fisicamente significa O João o não quê? gostou da minha declaração, tá? Oi? Não gostou da Não minha gostou? declaração. Não, Mas não dá isso- pra valorizar falando isso. Então, mas isso significa o quê? Significa que tem os jogadores que não são fortes fisicamente, talentosos, mas não são fortes fisicamente. E ponto, não tem como esses caras serem fortes fisicamente, vamos ter que contratar, vamos ter que pensar de um Não, outro acho- jeito acho e que tal, nem etc. contratar, Ou tem algum recado, tipo, pra parte tem- física, não, o trabalho e tal, tipo, precisa fortalecer esses caras. Não temos esses jogadores fortes fisicamente para eu mudar a minha ideia de jogo, então vou ter que controlar o jogo com o que eles têm de melhor que a bola no pé. Vamos ter que controlar melhor o jogo assim. E não controlamos o jogo assim no primeiro tempo, que foi o que ele não conseguiu fazer contra o Palmeiras. Acho que tem muito disso. Eu não entendi como reclamar de parte física, não entendi como pedir jogador com essa característica, não entendi como a gente tem que ter um cara de mais pegada como o João, que eu perdi, não entendi. É uma reclamação ou elogio? Sabe o que eu acho? É o ponto da curva, fora Sai da do curva muro, aqui. serão prates. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que ele como o Abel, como tantos outros, não só portugueses, mas os portugueses também, eles trazem um debate inteligente para a entrevista para explicar. Eu não consigo mudar assim porque minha característica do elenco é essa. Cuidado Já pelo que- já técnico português, tem gente que não gosta. acho que não garoto, gosta. não. Né? Vai morder o cotovelo. Morde as costas que não dá. calma. Técnico português. Aí você chega lá... Mas, gente, não tem nenhuma ofensa, nem Aí pelo você amor de chega e Deus. fala, então Tem é pra- características então é pra diferentes, escolas explicar. diferentes. Vamos falar disso daqui a pouco, né? Eu talvez Vamos. não mude a minha Vamos. característica, porque o meu elenco não me dá condição de mudar essa característica. O meu elenco tem outra característica, ótima também. Então eu vou precisar aprimorar o controle de jogo pela bola, que eu Sim. não tive contra o Palmeiras. Não achei um elogio, mas longe de ser uma reclamação. Mureto, Parabéns, gostei. É isso, esse é o espírito. Esse é o espírito. Foi direto Mas em eu você. entendo o que você porque quis dizer, geralmente, eu entendo o o alvo fácil geralmente é o Birner. Foi em você. Foi corajoso. Nunca. Corajoso. faz sentido. de tomar Faz lá. sentido. Ele quase me convenceu. Não, mas Ele que quase me todo dia convenceu. pra isso. Ele quis explicar, ele não quis Mas falar. é possível certo, isso? errado. É.
Trabalhar com a bola. Tem que aprimorar. Mas demora. Demora. Tem que aprimorar. E porque algumas porque eu peças que acho não estão apresentando futebol ainda precisam Tem que apresentar. convencer jogador. Tem que convencer Exatamente. jogador que não está fazendo. Tem que encaixar jogador que não está conseguindo encaixar. Como a gente Everton. citava, se eu não me engano, o lance do gol do Gabriel Menino do chute Tem que fora da área. marcar, como o Palmeiras fez no primeiro tempo ali. Em cima. E aí o convencimento do Palmeiras vem de muito tempo. O preço que você paga de trocar técnico toda hora e trocar modelo de trabalho toda hora é esse. O Flamengo troca de treinador toda hora. O Flamengo não tem convicção do que ele quer de trabalho técnico. Ele não sabe se ele quer o Ceni. Não, mas Ele não sabe o que ele quer o Ceni, se ele quer o Renato, se ele quer o Paulo Souza, se ele quer o Dorival para dar jeito em 2 meses, ou se ele quer agora começar do zero com o Vitor, porque não basta ser campeão com o Dorival, tem que jogar bem também. Então, quando você faz isso toda hora... Mas o Flamengo agora deu uma indicação clara do que quer, mas né? aí demora, dá tempo para esse sim. aparecer. Mas agora deu uma indicação, Os porque... jogadores do Palmeiras estão doutrinados pela bola. sim. Ele vem assim. Sim. Mas o João Palmeiras. acha que ele tá reclamando do elenco. Não acho. Eu não acho que ele pediu peça. Você acha que isso aí vai pegar mal com o elenco? Você acha que tem... Não acho que é por aí. Eu só acho que não era o momento de você citar uma questão física dos jogadores para talvez você poupasse a declaração na hora. Se desculpar ali por uma derrota. Cara, se o Santos não tilta, né? Se o Everton Ribeiro não abre o braço, talvez ele saísse com a vitória, ele não ia falar isso. Então é isso aí, nação. Nesse último ponto aí, né? Rapidinho, os últimos minutos de react aí, que o Pedro Ivo falou que a diretoria do Flamengo não tem convicção em relação a trabalho. E desde o JJ trocou inúmeros técnicos, mesmo tendo técnicos vitoriosos, não manteve o trabalho. Eu concordo com ele nesse ponto aí, que a diretoria do Flamengo não tem convicção. Espero que, pelo menos dessa vez, tenha a convicção, porque os treinadores que passaram como vitoriosos, né, que chegou a ganhar, Rogério Ceni e Dorival, ganharam, mas não agradaram uma parte da diretoria, não agradaram a torcida e não agradaram também a mídia, vamos dizer assim, né? Rogério Ceni tinha muito questionamento, mesmo sendo campeão brasileiro. Na última rodada tinha aquele questionamento, a torcida já não aguentava mais de meter o pé. Mesmo alguns jogadores adoravam o Rogério Ceni. Dorival, aquele esquema de losango no setor de meio de campo ali, o Arrascaeta, sei lá o que, João Gomes, e é aquilo. Chegou nas 3 partidas mais decisivas do ano, foram a Copa do Brasil e a Libertadores. O Dorival não conseguiu render o que poderia render com esse elenco. Então aquilo, eu acho que esses 3 jogos finais que o Flamengo jogou, tanto na Copa do Brasil e na Libertadores, não foram jogos convincentes, não foram boas atuações dentro de campo. E aquilo foi um dos papéis principais, na minha visão, de a diretoria trocar de técnico, né? Pensar em mudar. Como o Corinthians conseguiu, vamos dizer assim, amassar o Flamengo no segundo tempo, especificamente, a diretoria viu ali, naquele ponto ali, que nos momentos mais decisivos, o Dorival Júnior, na opinião deles, não era um cara para comandar o Flamengo numa temporada inteira, né? Salvou o Flamengo de uma temporada desastrosa em 2022, mas na opinião deles não era, entendeu? Era muita camaradagem, Dorival, sei lá o que, mas é a opinião deles, a gente como torcedor não tem como dar palpite, né? Mas fazer o quê? Outro ponto. Essa parte do Rodolfo Landim enviar ofício para a CBF, minha opinião não vai mudar em nada. Sinceramente, vai mudar nada. Acaba sendo mais como uma pressão, entendeu? Acaba sendo mais como uma pressão como qualquer outro clube faz, né? Como o Palmeiras faz quando perde, sem reclamação, como o Galo fez o ano passado, muito, entendeu? Faz parte do futebol, né? É aquilo, o Flamengo enviou ofício, beleza. Se o Flamengo tivesse ganhado e o Palmeiras tivesse perdido, o Palmeiras iria enviar ofício à CBF, porque aquele lance do Arrascaeta seria falta em cima do Zé Rafael. Então, isso faz parte do futebol. Eu acho que não vai mudar, ainda mais como uma pressão já avisando os próximos jogos, as próximas decisões do Flamengo. E eu encaro como isso, né? Mas vamos ver o que vai dar. E o Flamengo já se preparando já para o Mundial de Clubes aí, né? Então vamos embora aí. É isso aí, nação. Tamo junto. Esse é o like, sua inscrição, deixe seu palpite também se quiser ir.
E é isso aí, né? Se você tiver alguma sugestão de melhoria aqui no canal, só deixar nos comentários do vídeo e tamo junto. Valeu. Crítica também serve. Tamo junto aí. Valeu!